Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Pode ter acontecido em algum momento da sua vida, da sua caminhada, que você fez algo por obrigação. Do tipo, o pai ou a mãe falou: faz isso, menino, senão vai acontecer assim, assim, assim. Aí você falou assim: não tem jeito, eu tenho que fazer. Senão, desculpe aqui a expressão, o coro vai cantar. Ou por obrigação, por exigência do gerente da empresa. Ou por obrigação de alguém que te obrigou a fazer algo, e você fez somente por obrigação. Meu amado irmão e amada irmã, no reino de Deus, nós precisamos fazer mais do que por obrigação. Nós não podemos fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus, servir no reino de Deus apenas por obrigação, apenas porque Deus mandou, ou porque a gente ouviu uma ordem, do tipo, Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem, ide. Aqueles aí que estudaram um pouquinho de português, vai saber que é uma ordem. Enquanto você vai, você prega. Não é se der, se puder, se tiver tempo, se tiver capacitação, se for isso. Não tem condicionantes ali, é ordem. Mas mais do que isso, irmãos, nós precisamos colocar amor naquilo que nós fazemos. Por isso, a temática de hoje é tão importante sobre essa questão da missão de Deus e a compaixão. O que é compaixão? Compaixão é se condoer com o outro, na dor dele. É se colocar no lugar do outro. É com uma profundidade realmente de sentimento, nós fazermos algo em prol da outra pessoa. Isso é compaixão. Não é dó. Do tipo, poxa, coitadinho do fulano. Não é isso. Dó não é compaixão. Compaixão tem a ver com você fazer algo de forma intencional, com amor, com a verdadeira motivação em prol do outro. E o texto vai nos apresentar como que Jesus fez isso. Só para aqui também os irmãos entenderem um pouquinho, e vale a pena nós destacarmos o contexto que ali existia. Jesus já tinha realizado alguns milagres. Jesus, na sua caminhada, já tinha chamado alguns para o segui-lo, por exemplo, Mateus. Jesus já tinha chamado Mateus para segui-lo. Jesus já tinha então feito alguns milagres em alguns momentos pontuais. E se você ler o capítulo 8, o capítulo 9 no início, você vai observar que os fariseus já estavam de olho em Jesus. Eles já estavam querendo pegar Jesus em alguma situação, em algum momento. E Jesus então agora começa não só a falar em relação aos fariseus nas suas atitudes, aqueles judeus da seita dos fariseus, nas suas atitudes de religiosidade, mas também agora ele queria preparar os seus seguidores, os discípulos. Então tinha dois objetivos aquilo que Jesus estava fazendo nesse texto que nós lemos. Ele tinha como um dos alvos disciplinar, corrigir a forma, a mentalidade dos fariseus, mas também ele já queria ensinar e preparar os discípulos na caminhada. Irmãos, quantas igrejas existem ao redor da nossa nação? Quantas igrejas existem ao redor do mundo? E por que o evangelho ainda não chegou a todos
os povos e todas as etnias deste mundo. Vale a pena aqui relembrar um dado importante, que nós já falamos em outra oportunidade. Ao redor do mundo ainda existem cerca de 7.000, um pouquinho mais de 7.000 etnias, que não têm a presença de um missionário, não tem uma família cristã ali com força para pregar o evangelho para o restante daquela etnia. Só no Brasil, para os irmãos terem uma ideia, ainda tem aproximadamente 112 tribos indígenas, sem a presença do evangelho, sem o evangelho ser pregado ali. A ordem de Jesus, irmãos, parece que não, mas daqui a 8 anos, vai completar 2.000 anos que Jesus deu a ordem. Ide, fazer discípulos de todas as nações. E ainda essas muitas etnias estão sem a presença de um missionário. Sabe o que isso significa, irmãos? Pense comigo. Se um morador de Cariacica, preste bem atenção no que eu vou falar. Se um morador de Cariacica, ele quiser entrar numa igreja evangélica aqui em Cariacica, ele consegue? Sim ou não? Consegue ou não? Ele fala assim, ele está lá na casa dele, eu vou numa igreja. Vou ouvir sobre esse Jesus. Tem igreja para ele aqui em Cariacica? Tem. Ele pode até escolher. Uma que bate palma, uma que não bate palma, uma que canta hino, uma que não canta hino, uma que a liturgia é grande, outra que a pregação é grande, outra que o culto é 40 minutos, outra que o culto dura 2h30, 3 horas, uma que levanta a mão, outra que não levanta a mão, uma que os irmãos ficam só sentados, outra que fica em pé, que levanta. Ele pode até escolher. Isso aumenta a responsabilidade. Porque todas estas pessoas, incluindo eu e você, somos indesculpáveis diante de Deus. Mas, entretanto, ao redor do mundo, 7.000 etnias, mesmo que eles tivessem ouvido falar algo a respeito de Jesus, não tem igreja perto. Alguns lugares, irmãos, por exemplo, Nepal, nem se ele andar 500 quilômetros a pé, descendo aquelas montanhas todas do Nepal, do Himalaia, rodando, morro, procurar uma igreja, ele não ia achar uma igreja. Sabe o que é 500 quilômetros, meu irmão? Marco que é da estrada, é daqui em BH, não é? Ele saía a pé daqui em Belo Horizonte, ele não achar nenhuma igreja. Mesmo que ele fosse tipo Zaqueu. Por que Zaqueu subiu na árvore? Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu da fama de Jesus. Tem um Jesus aí, ele faz algo espetacular. Eu quero ver quem é esse homem aí. Ele não foi lá querendo Jesus. Ele não foi lá querendo o milagre de Jesus. Ele não foi atrás de conversão. Ele foi apenas para observar Jesus. Mas Jesus já tinha marcado um encontro com Zaqueu, ele não sabia. Assim, irmãos, existem muitas pessoas ao redor do mundo que mesmo que elas quisessem, elas não têm acesso ao evangelho. Portanto, se nós quisermos realmente demonstrar compaixão, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Se eu e você como igreja quisermos realmente cumprir a missão, demonstrar compaixão, precisamos sair da zona de conforto. Observe o versículo 35. Olha o que diz. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui, irmãos, nós vemos que Jesus não ficou parado apenas em um lugar. Mas o texto fala que ele percorreu todas as cidades, ele saiu pelas cidades. E quem foi com ele? Aqueles que ele já estava chamando. Ele não foi sozinho, ele foi acompanhado de pessoas, porque ele tinha um propósito. Propósito de corrigir a mentalidade errada dos fariseus e ensinar os discípulos.
Então ele vai. E quem vai com ele? Aqueles que estavam só querendo pegar Jesus em alguma cilada e os discípulos que ele estava preparando para dar continuidade. E ele então percorre todas as cidades. Mas ele também vai nos povoados, nos lugares menores, nos lugares onde tem 5 famílias, 10 famílias, onde às vezes tem uma família, mas aquela uma família é importante. Jesus também ensina na sinagoga. O que era a sinagoga? Era o lugar de debate da cidade, era o lugar onde se resolvia as questões da cidade. Então Jesus também vai a esse lugar, para ali ensinar, para ali pregar, como diz o texto, este evangelho do reino. Se eu e você quisermos realmente demonstrar compaixão, precisamos sair da zona de conforto. Segundo lugar, o versículo de número 36 vai dizer assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Em segundo lugar, além de sair da nossa zona de conforto, nós precisamos olhar as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Por que Jesus percebe, por que Jesus olha, por que Jesus vê a situação daquelas pessoas? Porque ele saiu da zona de conforto, porque ele começou a sair e rodar as cidades e os povoados, e agora ele para olhar as pessoas, para observar as pessoas, e ele vê que aquelas pessoas, elas estavam aflitas, elas estavam exaustas, elas estavam sobrecarregadas. Deixa eu exemplificar isso aqui para você. Eu sei aqui que muitos irmãos têm carro. Muitos irmãos aqui têm carro. Você já teve curiosidade, se você tem o manual do seu carro, de abrir o manual dele e observar quanto de peso você pode carregar no seu carro? Você já teve essa curiosidade? Se é 800 quilos, se é 600, se é 1.000, se é 1.200. Você já teve essa curiosidade? Não? Alguns já, outros não. Por que o manual está expressando a quantidade de quilos que você pode carregar no carro? Para que ele funcione bem por um tempo razoável. Vou aqui chutar um número. Vamos supor que o seu carro seja 600 quilos. Você pode carregar 600 quilos. E aí no dia a dia você começa a andar, só você e mais uma pessoa da sua família no carro, só os dois, os bancos da frente. E você anda para lá, anda para cá, tal, normal, beleza. Daqui a pouco você coloca 3, bem pesado, no banco de trás. E aí você roda todo dia, em 5 pessoas no carro. O carro já começa a ficar um pouquinho mais cansado. Aí, não satisfeito, você coloca o porta-mala bem cheio. Vai lá, faz aquela compra no supermercado de... tem que colocar um número bem alto, né? Porque hoje qualquer compra dá... Eu ia falar R$1.000, eu falei, R$1.000 dá... Se enche o porta-mala e o carro começa a andar arriado. E você anda todo dia assim. O que vai acontecer com o seu carro? Suspensão, vai danificar rápido, amortecedor. Daqui a pouco você começa a passar no quebra-mola, o carro já fica umas 3 quicadas depois do quebra-mola, você já pode saber, é o amortecedor que já não está funcionando mais, a mola, as bieletas e por aí vai, essas coisadas aí. O carro ficou exausto. O carro já não serve mais. O carro vai ter que ir para manutenção, vai ter que fazer troca de tudo. E as pessoas, irmãos, as pessoas estão exaustas, estão aflitas, estão cansadas. Por quê? Porque elas não estão seguindo o manual. A Bíblia é um manual. Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei dessa verdade, você já sabe dessa verdade, mas quantas pessoas às vezes estão ao nosso redor, colegas de trabalho, amigos, familiares, que estão exaustos, estão com o carro cheio de gente, está com o porta-mala carregado, está com a lataria já encostando no pneu ali, comendo o pneu, de tanto peso. Muita gente espiritualmente está assim, irmãos. Mas Jesus, Ele olha e Ele coloca o coração dele naquilo. Ele observa aquela situação, Ele observa o que aquelas pessoas estavam passando. Pergunto aqui de forma prática já, e aplicando para nós: será que nós estamos vendo as pessoas que estão ao nosso redor e estamos enxergando aquelas que estão exaustas, aquelas que estão aflitas, aquelas que estão precisando de um pastor? Não é do pastor Natanael e do pastor Everson, o pastor é você mesmo. Pode ser que o pastor Everson, o pastor Natanael te ajude nisso, mas é você. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ao fazer isso, olha aqui a terceira coisa que Jesus faz, versículo 37, vamos ler juntos? E então... 38. Jesus então, irmãos, além de fazer, ele se dirige aos discípulos. Quem é que vai se compadecer? É todos nós. A tarefa de ter compaixão pelas pessoas não é só do missionário, não é só de um grupo restrito, o Ministério de Missões, o Ministério de Ação Social, a Junta Diaconal, não. A tarefa da compaixão, o ministério de cuidar das pessoas é de todos nós. E às vezes, irmãos, tem gente dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso vínculo mais restrito, que precisa de uma palavra, precisa de ser ouvida, precisa de ser cuidada, precisa de ser desafiada pelas Escrituras. Jesus então nos ensina o caminho. Então se dirigiu aos discípulos e diz: a seara é grande e os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Eu te pergunto, por que Jesus falou isso? Porque Jesus, irmãos, sabia que até hoje, ano 2025, a tarefa da proclamação do Evangelho exigiria ainda mais de nós como igreja. Porque Jesus já sabia que sempre vai ter gentios, sempre vai ter pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Enquanto Jesus não voltar, nós precisamos pregar o Evangelho. E Jesus então desafia os próprios discípulos. Qual é a solução? Qual é a solução para as pessoas que estão exaustas, aflitas, cansadas, as pessoas que precisam de ensino, as pessoas que precisam ouvir da mensagem? Os discípulos são desafiados a orar por isso. A solução está na intercessão. A solução começa por nós olharmos para esta realidade e intercedermos a respeito desta realidade. Muitas pessoas, elas precisam de um cuidado meu e seu. Quando a gente fala aqui, irmãos, de cuidado, não coloque na sua mente, no seu coração, dar um alimento apenas. Não pense que é um remédio para alguém que precisa de remédio. Isto também. Tanto é que se você continuar a leitura do texto, no capítulo de número 10, você vai ver que
Jesus, logo em seguida, ele não vai falar de dar alimento, ele não vai falar de outras coisas, mas ele vai falar de pregação da palavra. É tarefa nossa de demonstrar que realmente nós estamos compadecidos das pessoas quando nós pregamos a palavra. Porque dar cesta básica, tem órgãos que dão muito melhor do que a gente, fazem de uma forma muito perfeita. Tem seitas que fazem isso, tem muitas organizações que realizam a tarefa de uma forma bem efetiva. Tem regulamentos, cada cidade tem o seu regulamento para atender às necessidades das pessoas. Por exemplo, fui agora recente na cidade lá onde está a maioria dos meus tios por parte da minha mãe. Deixei Dona Darcy lá uns dias, curtindo os irmãos dela. Tem só 9 que moram lá, na região. Fora 2 que moram fora de lá. E na cidade, em vários semáforos, tem uma plaquinha nos semáforos, dizendo assim: não dê esmolas para ninguém, encaminhe para o CREAS. E rodando a cidade, eu não vi nenhum mendigo na cidade. É a forma que eles trabalham. Não tem mendigo na cidade. Não vi nenhum cruzamento da cidade, rodando lá. Pode ser que tenha em algum ponto da cidade que eu não vi, mas não vi, porque em vários cruzamentos eu vi essa plaquinha: não dê esmolas, encaminhe para o CREAS. Porque o CREAS é o órgão para cuidar das pessoas que precisam de ajuda. Então lá isso funciona de uma forma bem efetiva. Tem órgãos aqui na Grande Vitória que atendem. Tem uma organização no centro de Vitória que doa roupa para refugiados, para mendigos. Qualquer pessoa que chegar lá tem roupa. Projeto chamado Ninho. Muito eficaz. As pessoas recebem lá um ticket na entrada e eles têm direito a escolher 2, 3, 4 peças de roupa, gratuitamente. Mas e o Evangelho? E a mensagem? E a mensagem que transforma o coração? E a mensagem que tem a ver com a vida eterna? Quem é que vai levar? São os órgãos? Não, é a igreja. E quem é a igreja? Todos nós. É eu e você. Pode acontecer, irmão, de repente uma pessoa do seu lado, um colega de trabalho, de escola, que esteja gritando, pedindo socorro, e você não está enxergando. Você não está vendo esta necessidade. O enxergar, o se compadecer de verdade passa por orar. Rogai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores para a seara. E o que é interessante nesse texto, irmãos, é que se você ler aí do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver que Jesus, então, ele designa o nome dos 12 apóstolos. Quem é que ele pediu para orar? Os discípulos. Quem é que ele chama no capítulo 10? Quem? Os discípulos. Eles oram, mas eles mesmos são a resposta de oração. Então, quando eu oro, eu também já devo me colocar como primeira pessoa a ser resposta de oração. Senhor, eu te rogo por aquelas pessoas que estão aflitas, que estão exaustas no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa rua, ou onde a gente passa. Mas é quem que vai levar a mensagem? Sou eu. É você. Não podemos terceirizar. O que é terceirizar? Eu creio que a maioria aqui já sabe, mas eu vou lembrar. Terceirizar é quando a empresa
ela tem uma função a fazer, vamos supor que a companhia de energia do nosso estado, EDP, ela é responsável em todo o estado pela energia, por receber a energia, transformar essa energia e fazer com que a energia chegue em cada lar, em cada lugar do nosso estado. Mas ela resolveu terceirizar. Então ela contrata uma outra empresa, por exemplo, para fazer a instalação dos relógios nas casas. Ela contrata uma outra empresa para fazer a manutenção da energia na rua. Ela contrata uma outra empresa para fazer só a troca de postes, e por aí vai, ela está terceirizando. E muitas vezes o que acontece? Ela se exime da responsabilidade. Aconteceu um acidente, o operador que estava mexendo na máquina, que estava trocando o poste, sofreu um acidente. A culpa vai ser da EDP? Não, vai ser daquela empresa que contratou aquele funcionário. Ela se exime de toda a responsabilidade. Meu irmão e minha irmã, no reino de Deus não tem terceirizada. No reino de Deus todos são efetivos da empresa principal. Empresa entre aspas. Bem entre aspas, tá? É só para usar a figura que a gente usou da ilustração. Todos nós fazemos parte do reino de Deus. Todos nós somos da primeira linha. Todos nós somos servos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aqueles que devem atuar no reino. E a pergunta é: você já descobriu qual é o seu papel no reino? Você já sabe para que Deus te chamou? Certamente, meu irmão, eu vou te ajudar aqui. Deus não te chamou para vir na igreja no domingo, participar do culto e só isso. Não. Ele te chamou para algo muito maior. Vir ao culto, estar aqui é bom demais, não é? Hein? Não é bom a gente cantar? Teve um momento que eu parei ali de cantar só para ouvir os irmãos cantando. E pensando na adoração, em pessoas, em igrejas, em grupos de pessoas que estão adorando a Deus ao redor do mundo. Que maravilha! É muito bom, mas nós temos algo além. É continuar durante a semana esse culto. Como? Levando a mensagem para outros. Você pode se compadecer de alguém. Você deve compadecer-se de alguém. Você realmente pode demonstrar amor para com pessoas. Como? Se dispondo a ajudá-las a entender que ela é pecadora. Ajudá-la a entender que ela precisa de Jesus. Ajudar a entendê-la que ela precisa de uma transformação. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui nesta noite, talvez até nos visitando ou acompanhando aí pela internet, não se rebaixe querendo apenas os prazeres momentâneos e temporários desse mundo. A própria Escritura vai nos dizer que se a nossa expectativa, se a nossa esperança se reduz a este mundo, nós somos os mais infelizes. Tem gente aí que está colocando a sua alegria, o seu prazer naquilo que é passageiro, naquilo que é só daqui. Irmãos, pense na eternidade. Eternidade com Jesus. Eternidade de prazer, de alegria eterna, de regozijo eterno, de não ter dor, de não ter sofrimento, de estar eternamente adorando o Senhor Jesus, servindo ao Senhor Jesus. Meu irmão, lá no céu não vai ter esse negócio de um monte de gente de roupinha branca e um velho que é Deus. Não. Vai ter roupa colorida, vai ter pessoa de toda a tribo, língua e nação. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Pessoas de toda a tribo, língua e nação adorando o Cordeiro. Vai ter aquele pessoal lá daquela região da Índia, de alguns lugares, com aqueles negócio de osso vazado assim ó, no nariz. Não tem aquele pessoal lá? Aquelas mulheres que colocam aqueles negócio de ouro aqui e vai fazendo o pescoço esticando. Sabe por que eles fazem aquilo? Porque mulher bonita é mulher de pescoço grande.
para eles, não para nós. Mas é cultura, é daquela cultura, e aquela cultura vai estar diante do Cordeiro. Não se escandalize, talvez vai, aqui é coisa minha, tá? Talvez vai ter gente pelada lá adorando a Deus. Não é assim que os índios vivem lá no meio da Amazônia? Eu não sei, é só especulação minha, tá bom? Não vai dizer que o pastor Natanael colocou na Bíblia que está escrito isso, não. O que eu estou dizendo é que diante do Cordeiro, no último dia, estarão pessoas de toda a tribo, língua e nação. É a diversidade das culturas do mundo inteiro estarão diante do Cordeiro, o adorando, prestando adoração. E eu vou estar lá. A pergunta é, você vai estar lá? Esta é a primeira pergunta que eu preciso responder. Eu estarei diante do Cordeiro, o adorando, prestando culto, e por toda a eternidade. Mas isso também envolve o compromisso de levar esta mensagem a outros. Nós precisamos convidar outros adoradores. E foi por isso que Jesus chamou esses 12, deu instrução para que eles fossem e pregassem a mensagem. Você está disposto, meu irmão, minha irmã, a pagar o preço? Você está disposto hoje a dizer, custe o que custar, eu vou amar a Jesus. Custe o que custar, eu vou me comprometer em compadecer-se das pessoas. Eu desejo ver outros adorando o Senhor. Eu quero realmente enxergar as pessoas que estão aflitas, estão exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O seu Antônio, dono da maior fabricante de caixa d'água, eu acho que até do Brasil, eu sei que do nosso estado né? Ele mora aqui em Vila Velha, e ele contou que no Natal passado, depois daquela ceia maravilhosa que quase todas as famílias fazem, né, na noite, véspera do Natal, ele fez isso com a família dele, participou da ceia, e ele mora aqui em Vila Velha, e ele saiu no outro dia cedo com a esposa, combinou de dar um passeio de bicicleta, ele e a esposa de manhã. E ele saiu, e logo que ele saiu na praça, passaram por uma pessoa, e essa pessoa estava caída no chão, um jovem, e ele então fala assim, Feliz Natal para o jovem. O jovem responde, Feliz Natal coisa nenhuma. Ele até brincou, falou assim, eu dei um cavalo de pau na bicicleta e voltei. E minha esposa voltou também. E ele então começa um diálogo com aquele jovem, que estava drogado, e estava ali querendo mais dinheiro para a droga. E ele então começa um diálogo com aquele jovem, falando sobre o verdadeiro evangelho com aquele jovem. E ele então combina com aquele jovem, olha, você quer realmente mudar de vida? Eu não vou abrir mão, o senhor Antônio falando, eu não vou abrir mão do meu passeio de bicicleta com a minha esposa, que eu combinei, e quando eu combino com ela, eu cumpro. Eu vou continuar o meu passeio de bicicleta, vou lá na orla, vou voltar, e vou em casa, que eu moro aqui perto, e daqui meia hora, você me espera naquele banco da praça. Ele pensou, o cara está atrás de dinheiro. Ele rodou, foi lá, fez o passeio dele, voltou em casa, quando ele chegou lá no banco, estava o jovem lá, para surpresa dele. Ele então começou a conversar com aquele jovem, ainda mais, e propôs naquele dia, e o rapaz aceitou o desafio. Foi para uma casa de recuperação. Lá ele ficou um período, se tratou, voltou, participou do pequeno grupo que tem na casa do seu Antônio de estudo bíblico. E hoje ele é um obreiro de Deus, serve a Deus. As pessoas às vezes estão exaustas, aflitas ao nosso lado, na nossa rua, no nosso trabalho. Nós podemos fazer algo. Você está disposto a fazer algo? Pense sobre isso nesta noite. Eu gostaria que você agora prestasse muita atenção. Eu vou passar um vídeo
pastor Eliezer é um amigo nosso,